Bom, pessoal, nós vamos falar agora da União Europeia, né? A União Europeia ela nasceu em 7 de 2 de 92, quando os países do Mercado Comum Europeu, porque o Mercado Comum Europeu, que é muito parecido com aquilo que o Mercosul foi em seu começo, ele já existia antes. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países eles estavam completamente arrebentados, né? Financeiramente, industrialmente, era o caos completo. Então, alguns países se juntaram para criar a primeira comunidade, vamos dizer assim, econômica, que era a comunidade do carvão e do aço. E isso foi se aprofundando ao longo do tempo, entrando outros países, e se torna ali o que a gente chama de mercado comum europeu. E eles já faziam esse trabalho de redução, ou de suspensão, ou pelo menos redução de alíquotas, né, de impostos na importação entre os países, criando um bloco econômico forte, a Europa, né? A Europa é muito interessante, é um continente com muita história, né? Muitas guerras. Os povos não se amam de paixão muito, não. Existe toda uma rivalidade histórica que vem antes dessas grandes guerras. Isso vem desde a formação da Europa lá atrás, né? Do continente europeu, século VIII, século VII, século VI. A própria Idade Média depois acirrando algumas rixas em função dos reinados que ali existiram, quer dizer, sempre teve uma treta forte ali entre os povos, né, entre as culturas, aquela coisa de não se amarem tanto assim. Mas eles decidiram, depois da Segunda Guerra Mundial, vendo toda a situação que ficou, criarem ali um mercado comum, né, que começa com a comunidade do carvão e do aço, nos anos 70 ele começa a ficar muito forte o mercado comum europeu, e finalmente em 92 eles criam a União Europeia, que é através do Tratado de Maastricht, né? A União Europeia surge para ser o quê? Um mercado sem fronteiras totalmente integrado. Ou seja, é um conceito inclusive diferente do Mercosul, que hoje é uma união aduaneira. Então ela tem ali a sua suspensão de impostos e a mesma legislação aduaneira, mas para aí. Você tem o livre trânsito de pessoas, mercadorias, ok, mas parou aí. Aqui no caso da comunidade, né, europeia, que se torna uma União Europeia, é uma integração econômica, mas ela mantém a independência dos países ali política, porém ela cria uma integração total, onde você terá um passaporte comum europeu, você é considerado cidadão europeu, então você pode circular tranquilamente, né, entre os países com os mesmos direitos e deveres. Eles depois criam uma moeda única, né, que é o euro. Nem todos os países adotaram o euro, nós vamos mostrar aqui bem claro para vocês, mas existe muito forte esse trabalho de uma união realmente, inclusive econômica, onde você tem um único Banco Central, que é o Banco Central Europeu, que define as regras, né? Então, para você, por exemplo, se tornar um país da Comunidade Europeia, ali da União Europeia, você tem que acatar diversas ações econômicas, toda uma cartilha do Banco Central Europeu que você tem que seguir, mesmo que você não adote o euro como moeda. Você tem essa opção, mas se a sua moeda for muito fraca, muitas vezes é mais interessante adotar o euro, né? E você acaba se tornando um bloco único só, diferente do nosso aqui, que cada país tem a sua moeda, tem a sua economia, enfim. Só tem o livre trânsito e a questão aduaneira muito bem alinhada. Lá não, tudo, até a parte econômica dos países, para toda e qualquer transformação ou mudança drástica econômica que um país da comunidade europeia ali vá fazer, ele tem que pedir respaldo e tem que pedir apoio para o banco, primeiro pedir autorização para o Banco Central Europeu. Então a coisa já muda de figura, é realmente bem diferente essa forma que eles trabalham, né? É uma união realmente muito integrada dos países que entenderam em determinado momento que tinham que deixar as suas rixas de lado, porque são rixas históricas realmente, né? E trabalhar muito forte nessa questão de ter uma união completa, aduaneira, fiscal, econômica, social, né? Adotando a mesma moeda. Então ela é composta de 28 países, um acabou de sair, que é o Reino Unido, falaremos um pouquinho mais, acabou não, tá desde 2016 esse imbróglio. Cidadãos desses países podem viajar e trabalhar livremente em qualquer país membro porque são considerados cidadãos europeus. Nós aqui somos considerados cidadãos do Mercosul, porém você tem que se sujeitar às legislações trabalhistas, uma série de coisas que lá não, lá está tudo muito integrado.
O euro ele entra em vigor em 30/6/2002, efetivamente como moeda. Em 2000 ele começa a ser trabalhado como uma unidade de conversão, igual foi a URV antes do real, que era a unidade real de valores. E depois disso, tá aqui, ela era escritural, só para cheques, cartões de crédito, cheques de viagem, transferência, e efetivamente em 2002 ela se torna uma moeda. Então, muitos países da Europa praticamente adotam, dizendo dos 28, tirando agora o Reino Unido ali, que sai Inglaterra, sai Escócia, sai ali o país de Gales e Irlanda, você tem agora uns 24, 19 eles adotam o euro como moeda, né? Eles trabalham o euro como moeda principal, como por exemplo a Alemanha, como a Itália, né? Trabalhou a própria França. Alguns países mantiveram a moeda original, o Reino Unido, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, a Suécia, a Bulgária, a Croácia, a Dinamarca, a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Romênia, mantiveram suas moedas. Ou seja, eles entram para a União Europeia, eles adotam todas as políticas econômicas, sociais, fiscais, da comunidade, da União, mas não adotaram a moeda. Então você tem que fazer a conversão quando você, por exemplo, mora na Romênia e vai para a Alemanha, você tem que pegar a sua moeda e ir lá e converter em euros, ou no destino, ou na própria origem, comprar euros para poder ir para lá. Então, a União Europeia é isso, ela é a junção de vários países num bloco muito forte, muito bem trabalhado, onde você tem total liberdade de pessoas trabalharem em livre circulação. Por isso que jogador de futebol, por exemplo, ele tem dificuldade às vezes na Europa, jogador brasileiro, e ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a nacionalidade europeia, né? Às vezes ele tem uma descendência, então eles já logo correm para tentar arrumar o famoso passaporte europeu para eles. Por quê? Porque com o passaporte europeu ele é considerado um cidadão da União Europeia, pode trabalhar em qualquer país e não tem nenhum empecilho trabalhista, nem político, enfim. Ele fica livre para poder circular na Europa tranquilamente como um cidadão europeu da União Europeia e gozando de todos os benefícios que essa naturalidade da União Europeia, de qualquer país de lá, vai dar para ele. Por isso que muitos jogadores eles acabam correndo atrás disso, empresários. Por quê? Porque quando você tem o passaporte da União Europeia, você tem todas as benesses que um cidadão da União Europeia vai ter, tem todos os direitos e todos os deveres. Então é um bloco muito forte. Ele é muito mais antigo que o Mercosul, porque ele começa ali no final da Segunda Guerra, como eu falei, da comunidade do carvão e do aço, depois vai para uma comunidade, para um mercado comum europeu, e depois se torna uma União Europeia. Então ele tem um grau de maturidade muito maior que o nosso. Primeiro porque são países que, independente de terem essa configuração própria como tem hoje, são povos muito antigos, né? Por exemplo, a Inglaterra. Você já tinha Londres antes de existir a Inglaterra ou a própria Grã-Bretanha, né? Você já tinha Londres. Londres era uma vila, quer dizer, Londres já existia. Depois veio a Bretanha, né, os povos bretões, e aí você tem a invasão dos anglos, dos saxões, eles formam os povos. Então, anglo-saxão e bretão acaba formando o inglês, o anglo-saxão ali formam o alemão, o anglo-saxão e os gauleses acabam formando a França, né, ou Frânquia, como era chamada na Idade Média. Enfim, então são povos muito antigos que passaram por guerras, passaram por doenças, passaram por fome. Então o grau de maturidade desses povos, inclusive para trabalhar politicamente, mesmo com todas as loucuras aí de Primeira e Segunda Guerra, são maiores do que a nossa aqui na América do Sul, né? Por isso que a União Europeia ela tem um corpo muito mais forte, ela tem uma visão mais abrangente, ela trabalha melhor isso do que nós aqui no Mercosul, que ainda estamos engatinhando, e principalmente nas questões de políticas econômicas. E nesse meio tempo aconteceu um problema para o Reino Unido, né? Que eu vou explicar a diferença de Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha aqui. E o que aquontece? Aqui não, né? Nessa disciplina, mas mais para frente, quando eu falar negociando com os ingleses. Teve o Brexit. Brexit é uma abreviação de British Exit, ou seja, saída britânica na tradução literal para o português. É a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Então, lá no referendo que eles fizeram em 2016, isso começou com o James Cameron, que era o primeiro-ministro inglês, e foi uma jogada muito populista dele, e ele acabou se ferrando muito forte nisso, que ele quis perguntar para todos os cidadãos ali, né,
do Reino Unido se eles deveriam permanecer ou deixar a União Europeia. E aí o que aconteceu? O Cameron estava crente que eles iam votar né, nesse referendo para permanecer na União Europeia. E a votação foi justamente o contrário. 52% se posicionou contra permanecer e 48% quis permanecer. E aí obrigou o quê? Obrigou o Reino Unido a ter que abandonar o bloco. Né? Ele teve que tomar uma decisão, baseada no referendo que a população votou, de começar a se organizar para sair do Reino Unido. Isso está sendo discutido desde 2016. O James Cameron caiu, depois vieram outros primeiros ministros, veio a primeira-ministra, agora estamos com o Johnson, e não se decide. Agora, no final do ano passado, que eles começaram a formatar como vai ser essa saída, porque a partir do momento que o Reino Unido sair da União Europeia, ele perderá todos esses benefícios, tarifa zero, essa coisa dos cidadãos poderem trabalhar em qualquer país, né? Ele vai perder, inclusive, o passaporte da União Europeia. O Reino Unido não vai, os países que compõem o Reino Unido não vão mais se sujeitar ao Banco Central Europeu, e sim ao Banco Central ali do Reino Unido, ou cada um de seu país. Então é um choque muito grande que eles vão ter. Isso vai afetar muito forte a economia deles, porque eles não vão ter mais os benefícios, como eu disse, de ter suspensão de impostos, de ter esses benefícios de trocas. Então tudo que eles exportarem vai ser taxado, tudo que eles importarem o governo vai ter que taxar, porque ele vai sofrer essa contrapartida nos outros países. Então vai dificultar muito as relações comerciais do Reino Unido, né, dos países do Reino Unido, com a questão de ter a boa convivência com os outros países da União Europeia, quando a gente fala na questão comercial, né? Então eles vão ter essa dificuldade. Na minha opinião, foi um tiro no pé muito grande, foi um movimento ali de peças no tabuleiro do jogo político que o James Cameron na época fez errado. Então eles estão negociando um acordo para sair, tentando sair de uma forma menos dolorosa possível, mais amigável, só que estão exigindo uma multa aí de bilhões para o Reino Unido pagar para a União Europeia, como uma compensação por estarem saindo desse acordo, porque é uma economia forte. A economia não está bem agora do Reino Unido, em função de todas essas crises, por causa da pandemia também, mas é uma economia forte, tem certa representatividade, saindo lá da União Europeia, quebrando o acordo que tem nessa união, nesse mercado comum, nessa união de países, de fronteiras, de legislação, de Banco Central. É realmente uma cicatriz muito grande, econômica e política, que eles vão deixar no bloco. Como esse bloco vai reagir daqui para frente, nós vamos ver, porque eles agora têm um período até o final desse ano de 2020 de definir, né, de fazer essa transição, né, de como ele vai deixar essa união aduaneira, de como ele vai deixar esse mercado único, como é que ele vai renegociar esses acordos com os países, se vai ser um acordo bilateral ou vai ser um acordo Reino Unido e União Europeia para tentar ter alguma vantagem de redução ou suspensão de impostos. Então, para vocês perceberem, e nós vamos falar muito principalmente em negociação internacional nas próximas unidades, de como uma movimentação errada de peças no tabuleiro, você pode arrebentar toda uma política econômica, você pode arrebentar toda uma situação social e financeira de um país. Porque como é que vai reagir? Quando efetivamente o Reino Unido estiver fora da União Europeia, como vai ser a reação disso? Né? É isso que nós vamos ver. Então, Brasil, Escócia, País de Gales, né? A Irlanda, como é que eles vão trabalhar isso daí? Porque isso afeta, né? De certa forma, vai ser uma porrada muito forte. Então, como é que eles vão trabalhar isso? Temos que aguardar, política internacional é isso. Então, esse é um resumo da União Europeia. É o bloco econômico mais forte que existe e é um modelo que pode ser seguido no futuro.